Antes de começarmos os relatos, quero mandar um grande abraço para o Roberto Santos, para o Paulo Henrique, para a Cá Costa, para a Rosângela, para a Carla Esteves, para a Sueli Silva, para o Iago, para a Diana, para a Vivi, para a Pâmela, para a Sandra Regina e para todos os inscritos e membros do Diário dos Pesadelos. Muito obrigado pelo carinho e por acompanharem o canal. Agora vamos para os relatos de hoje. A história que vou contar a seguir eu conheço desde que era criança. Ela aconteceu com o meu avô, ou melhor, com todo o povoado onde ele morava quando ainda era apenas um adolescente. Tudo aconteceu em um pequeno povoado extinto do estado de Minas. Um daqueles lugares afastados da cidade que, com o passar dos anos, viu quase todos os seus moradores irem embora em busca de uma vida melhor. Hoje restou apenas um punhado de casas caindo aos pedaços, como se o povoado fosse uma cicatriz esquecida no meio das montanhas. Um lugar que sobrevive apenas na memória de quem viveu ali. Pelas contas do meu avô, isso deve ter acontecido por volta da década de 50, então faz tempo. Naquela época, o povoado vivia uma fase muito boa. A produção da região era farta, tudo era vendido com facilidade na cidade e alguns comércios famosos haviam sido abertos. Com o esforço de todos os moradores, conseguiram reformar a pequena capela e um dos poucos prédios que continua de pé até hoje. Foi numa manhã de domingo, logo depois da missa, que os sinos da igreja começaram a tocar de um jeito diferente. O padre Marcelo havia morrido. Era um sacerdote já muito idoso que vivia naquele povoado desde antes mesmo de muitos moradores nascerem. Era uma daquelas pessoas que todos acreditam que sempre estarão ali, até que um dia partem de repente, deixando um vazio enorme e uma sensação de abandono. Ninguém fazia ideia do que deveria ser feito dali em diante. O único que tentou assumir alguma responsabilidade foi o médico da comunidade. Ainda naquela madrugada, partiu rumo à capital para avisar a igreja e permitir que fossem tomadas as providências necessárias. Saiu antes mesmo do amanhecer e só chegaria à cidade quando o sol estivesse nascendo. Mas apenas algumas horas depois, já na madrugada de terça-feira, o povoado recebeu uma surpresa inesperada. Logo começou a correr o boato de que havia alguém se movimentando dentro da igreja. Quando os moradores foram verificar, quase lincharam por engano um padre jovem de pouco mais de 40 anos, que se apresentou dizendo que havia sido enviado para assumir a paróquia. Depois dos pedidos de desculpas, deixaram que ele continuasse organizando suas coisas. Ninguém sabia exatamente o que ele fazia lá dentro, mas os antigos aposentos onde o padre Marcelo vivera por tantos anos pareciam completamente revirados. Ele passou a noite inteira mexendo em alguma coisa e somente com os primeiros raios de sol, todo aquele barulho finalmente cessou. Meu avô e seu melhor amigo, Genaro, acharam tudo aquilo muito estranho. Os dois haviam servido como coroinhas do padre Marcelo durante muitos anos e tinham um enorme carinho por ele. Na verdade, durante um tempo, o padre chegou a cuidar de Genaro, enquanto o pai dele, seu único parente, precisou ir trabalhar em Santos. Todos os dias o sacerdote levava comida para o garoto e fazia companhia a ele. Os anos passaram, os meninos cresceram e, como acontece com muitos adolescentes, começaram a viver pelas estradas, visitando os povoados vizinhos atrás das garotas que conheciam. Foi assim que fizeram amizade com Hugo, um rapaz que morava em um povoado a cerca de 20 minutos dali. Era um pouco mais novo que eles, mas conhecia praticamente todas as moças da região. Para chegar até a casa de Hugo, eles costumavam abandonar a estrada principal e cortar caminho por dentro da mata. Certa vez, o padre Marcelo os viu fazendo isso e os advertiu com uma seriedade que eles nunca tinham visto antes. Parem de andar por esses matos sem necessidade. Se continuarem fazendo isso, um dia vão encontrar algo que jamais conseguirão esquecer. Os três apenas riram e seguiram fazendo exatamente a mesma coisa. Naquele fim de semana, foram novamente visitar Hugo e passaram boa parte do dia rondando as garotas de quem gostavam. O problema começou quando o irmão de uma delas os viu por perto. Furioso, saiu atrás deles empunhando um facão e só desistiu da perseguição quando eles já estavam bem longe da colônia.
Hugo ficou desesperado. O homem o conhecia e certamente iria procurá-lo em casa mais tarde. Genaro então fez um convite. Dorme lá em casa hoje. Amanhã à tarde você volta. Só que justamente enquanto conversavam sobre isso, viram aquele mesmo homem voltando, agora acompanhado por vários moradores. Eles vinham atrás dos três. Sem pensar duas vezes, saíram da estrada e correram mata adentro, atravessando as árvores e seguindo por trilhas que conheciam muito bem. Subiram o morro por um longo tempo, até que deixaram de ouvir qualquer voz atrás deles. Quando perceberam, a noite já havia caído completamente. Eles não faziam mais ideia de onde estavam e muito menos de qual caminho seguir para voltar ao próprio povoado. Sem outra alternativa, acenderam uma fogueira e decidiram passar a noite ali, esperando que a luz do amanhecer os ajudasse a encontrar o caminho de volta. Durante toda a madrugada foram acordados diversas vezes por gritos de homens ecoando entre os morros. Os três acreditaram que ainda estavam sendo procurados. Mesmo assim, o lugar onde haviam armado a fogueira era tão escondido e tão difícil de alcançar que mesmo que alguém percebesse a fumaça, dificilmente conseguiria chegar até eles. Assim que o dia começou a clarear, Hugo acordou os dois e com a luz da manhã ficou muito mais fácil encontrar o caminho de volta para casa. Mas quando finalmente chegaram ao povoado, deram de cara com uma verdadeira comoção. Na noite anterior, duas meninas haviam desaparecido. Eram duas irmãs, uma de 5 e outra de 7 anos. E como os três rapazes tinham sido as únicas pessoas vistas deixando o povoado naquele dia, todos passaram a acreditar que eles tinham alguma ligação com o desaparecimento. Meu avô nem chegou a entender o que estava acontecendo. Assim que entrou na comunidade, recebeu uma pancada tão forte na cabeça que perdeu os sentidos na mesma hora. Só voltou a acordar horas depois, completamente ensanguentado e com a sensação de que o cérebro queria sair pela cabeça. Foi despertado pelos gritos desesperados de Hugo. Alguém estava pisando nas mãos dele enquanto o rapaz gritava de dor. Na frente deles estava o novo padre. Ele insistia para que Genaro revelasse onde haviam escondido as meninas. Genaro, quase sem forças, gritava para que acreditassem nele. Eu confesso qualquer outra coisa, conto tudo de errado que já fiz na vida, mas eu não sei absolutamente nada sobre essas meninas. O sacerdote apenas fez um gesto com a cabeça e permitiu que o pai das garotas desaparecidas o levasse dali. Vai, meu filho. Quem sabe ele consegue convencer você a falar. Em seguida, virou lentamente o rosto para o meu avô. Venha, filho. Agora é a sua vez. Ele dizia aquilo com um sorriso tranquilo no rosto, como se não estivesse prestes a torturá-lo. Parecia apenas um homem chamando alguém para conversar. Enquanto meu avô tremia de medo e escutava os gritos de Genaro do lado de fora, outros gritos começaram a ecoar pelo povoado. Era o médico. Junto dele estava o pai de Genaro. Ao ouvir a confusão, o sacerdote saiu para descobrir o que estava acontecendo. O médico conhecia muito bem os três rapazes. Assim que soube do desaparecimento das meninas, havia ido até o povoado de Hugo para tentar descobrir alguma coisa. Lá encontrou justamente o grupo de homens que naquela manhã ainda descia da serra depois de perseguir os garotos. Bastaram algumas perguntas para que tudo começasse a fazer sentido. Os homens confirmaram que haviam perseguido os três desde a tarde do dia anterior e continuaram procurando por eles durante toda a noite. Também disseram que chegaram a avistar a fogueira que eles acenderam no alto de um rochedo, mas que não conseguiram alcançar o lugar por ser extremamente difícil de subir. Padre, esses moleques são uns vagabundos que só vivem atrás de confusão, mas eles não levaram ninguém. Quem disse isso foi justamente o irmão da garota, por causa de quem tudo havia começado no dia anterior. Ele ainda segurava o facão na mão, como se apenas aguardasse uma ordem do médico. O padre, com aquelas mãos estranhamente ossudas, retirou os óculos, limpou as lentes com calma e apenas respondeu: Bom, então parece que estamos procurando no lugar errado. Foi só isso. Sem pedir desculpas pelo que havia feito, simplesmente mandou que soltassem os rapazes.
Mais tarde, ficaram sabendo que ele mandou buscar o bêbado do povoado, convencido de que certamente ele deveria ter alguma ligação com o desaparecimento das meninas. Naquela mesma noite, meu avô foi até a casa de Genaro para saber como ele estava. A surra que o amigo havia levado tinha sido tão violenta que ele temia encontrá-lo em estado grave. Enquanto caminhava pelas ruas, os gritos de dor do bêbado ecoavam por todo lado. Era um daqueles lugares onde existe apenas um policial, e no fim das contas, tudo acabava sendo feito exatamente como o padre mandava. Quando já se aproximava da pequena trilha que levava à casa de Genaro, meu avô viu uma cena que jamais conseguiu esquecer. Uma mulher extremamente alta caminhava lentamente em direção à serra. Ela segurava duas pequenas figuras pelas mãos. Eram as meninas desaparecidas. Meu avô não pensou duas vezes. Deu meia volta e correu para acordar a única pessoa que ele acreditava que poderia confiar em sua palavra: o médico. Mas quando chegou à casa dele, ninguém apareceu para atender. Nem mesmo o carro do doutor estava nos fundos, onde ele costumava deixá-lo estacionado. Então meu avô continuou correndo até a casa de Genaro. Depois de bater a porta por algum tempo, quem apareceu foi o pai dele. Genaro estava em um estado de dar dó. Mal tinha conseguido pegar no sono depois de tudo o que havia sofrido, então o pai preferia deixá-lo descansar. Foi nesse momento que meu avô contou ao homem tudo o que tinha acabado de ver. Depois de perguntar várias vezes se ele tinha certeza daquilo, o pai de Genaro apenas respondeu que o esperasse. Como o único policial do povoado estava trancado dentro da igreja, fazendo Deus sabe o quê com aquele pobre bêbado, só restavam os dois para tentar alcançar as meninas antes que desaparecessem de vez pela serra. Poucos minutos depois, o homem saiu já calçando as botas e vestindo uma blusa de saco grossa. Sem perder tempo, os dois seguiram em direção aos morros. Depois de quase uma hora caminhando, começaram a ouvir choros ao longe. Passaram a seguir aquele som, convencidos de que finalmente encontrariam as meninas. Mas não havia ninguém. Mesmo quando os choros pareciam ecoar bem diante deles, não conseguiam enxergar absolutamente nada. Era como se alguém estivesse zombando deles. As vozes das crianças pareciam estar a poucos passos de distância, mas por mais que procurassem, não encontravam nenhum sinal delas. O cansaço acabou vencendo os dois por volta das 2 da madrugada. Sem alternativa, decidiram voltar para o povoado. Meu avô já estava há muito tempo sem conseguir descansar direito, e mais uma vez, assim como na última ocasião em que havia descido da serra, encontrou o povoado mergulhado em uma enorme confusão. Os moradores estavam todos do lado de fora de suas casas. Desta vez, porém, o padre não aparecia em lugar nenhum. "Elas estão aí! As bruxas voltaram!" Era isso que todos gritavam. Os moradores olhavam assustados para a mata que cercava o povoado por todos os lados. Até Genaro havia acordado, assustado por não encontrar o próprio pai em casa. Dizem que tinham mulheres pulando sobre os telhados, outras apareciam espiando pelas janelas das casas onde havia crianças, e agora todo mundo está indo para o coreto. O povoado era muito pequeno e, quando eles chegaram à praça central, praticamente todos os moradores já estavam reunidos ao redor do coreto. Muitos seguravam os filhos nos braços, completamente apavorados. Foi então que o sacerdote finalmente apareceu. As roupas dele estavam cobertas de terra, como se tivesse acabado de sair de algum buraco ou de cavar alguma coisa. "É verdade, meus filhos. Existem mulheres rondando o povoado para levar nossas crianças. Amanhã meus irmãos virão da capital para nos ajudar. Eles irão abençoar este lugar e nos proteger, mas até lá precisamos atravessar esta noite com muito cuidado. Tragam todas as crianças para a igreja, pois é o lugar mais seguro do povoado." Por alguns instantes, ninguém disse uma palavra. Era um povoado simples, formado por gente humilde, mas ninguém ali era ingênuo. A cada minuto que passava, tudo aquilo parecia ainda mais estranho. A maioria das pessoas preferiu voltar para casa. Ainda assim, algumas famílias confiaram no sacerdote e levaram seus filhos para dentro da igreja. Logo depois, um silêncio pesado tomou conta da comunidade inteira. O padre fechou cuidadosamente as grandes portas de madeira da igreja.
Esta será uma noite difícil. Foi a última coisa que disse aos pais das crianças antes de deixá-los do lado de fora. As famílias permaneceram diante da entrada durante toda a noite. Diziam que estavam ali para impedir que qualquer pessoa entrasse, mas no fundo também queriam garantir que ninguém saísse dali. Quando o dia amanheceu, a igreja já estava cercada de moradores batendo desesperadamente nas portas. Ninguém respondia. Parecia não haver mais uma única pessoa lá dentro. Tomados pelo desespero, os moradores arrombaram as portas da igreja. O lugar estava completamente vazio. A única coisa que encontraram foi um cheiro insuportável de carne em decomposição. No pequeno porão da igreja, encontraram o bêbado. Ele havia sido espancado de forma tão brutal que seu rosto já não podia mais ser reconhecido. Só souberam quem era por causa das roupas que ele usava todos os dias havia quase um ano. Do sacerdote e das crianças não havia o menor sinal. Também não existia qualquer rastro que indicasse por onde eles poderiam ter saído da igreja. O odor pútrido parecia vir das imagens religiosas espalhadas pelo templo. Eram tantas que decidiram queimá-las todas. Durante dias, vasculharam quilômetros e mais quilômetros ao redor do povoado. Jamais encontraram nenhuma das crianças, nem qualquer vestígio do padre. Mas a polícia encontrou uma coisa. No alto de um morro próximo havia um corpo crucificado. Era o padre Marcelo. Meu avô sempre dizia que agradecia por pelo menos o velho sacerdote não ter passado por aquilo ainda em vida, embora no fundo nunca tivesse certeza de que ele realmente tivesse morrido antes de ser colocado naquela cruz. Naquela mesma tarde, o médico finalmente voltou acompanhado de outro padre. Foi então que descobriram uma coisa ainda mais perturbadora. A igreja jamais havia enviado um substituto para o padre Marcelo. Dias depois, outras pessoas da igreja chegaram e vasculharam cada canto da capela. No fim, limitaram-se a recolher o corpo do padre Marcelo com autorização da polícia e foram embora. Nunca mais enviaram outro sacerdote para aquele lugar. O único policial do povoado também desapareceu sem deixar qualquer vestígio, e ninguém jamais voltou a ver aquele padre de rosto diabólico que viveu entre eles durante alguns dias. O que continuou existindo, segundo os moradores, eram as risadas que ecoavam nas noites mais escuras, quando não havia lua iluminando a serra. Eram risadas de mulheres. Elas vinham daquela mata fechada que cercava o lugar por todos os lados. Alguns moradores também diziam continuar ouvindo choros. Choros de crianças perdidas na floresta. Com o passar dos anos, os moradores começaram a abandonar o lugar. Alguns se mudaram para outras pequenas comunidades da região, outros foram para a capital do estado. Meu avô e a mãe dele acabaram vindo morar aqui em Belém, mas ele conta que encontrou Genaro cerca de 20 anos atrás. Foi ele quem lhe disse que ainda restavam uma ou duas famílias vivendo naquele lugar. Pouquíssimas casas continuavam de pé, principalmente as que ficavam mais afastadas do centro. Meu avô ainda fica profundamente triste toda vez que conta essa história. Não o julgo, pois é muito pesada. Obrigado por dedicarem um tempo para ouvir estas palavras. Embora seja eu quem as escreve, sinto como se neste momento todos vocês estivessem ouvindo meu avô contá-las pessoalmente. Olá, me chamo Pedro e o que vou relatar aqui aconteceu há alguns anos, e por ser algo que não foi presenciado só por mim, eu excluí totalmente a hipótese de ter sido apenas imaginação ou algo mais lógico. Não irei dar nomes aqui, pois já há tempos não convivo com as pessoas deste relato. Era por volta de 2013, em um bairro comum de São Luís, no Maranhão, quando fui morar com uma pessoa que tinha um filho pequeno. A casa era de um conjunto habitacional que surgiu na década de 80. Sempre tive o hábito de dormir até mais tarde, mesmo tendo que levantar cedo para o trabalho. Mas naquela casa esse costume começou a me incomodar. Não era o sono, era o que acontecia quando começava a madrugada.
Quase sempre entre 2 e 3 horas da manhã vinha a sensação de uma presença. Invisível, mas pesada. O silêncio da madrugada era quebrado por estalos em cantos vazios e uma sensação constante de que algo ou alguém estava ali dentro. Por vezes, eu percebia vultos, mas sempre tentava colocar na minha cabeça que era imaginação. O filho da minha companheira, que já era quase um adolescente na época, chegou a dizer que uma vez viu alguém parado na porta do quarto. Uma figura masculina, alta, de chapéu, desses tipos de senhores do interior. A gente dizia que era só um sonho, que era a imaginação dele, mas eu sabia que não era. Minha companheira realmente achava que era coisa da cabeça do filho dela. Então procurei dormir propositalmente antes da madrugada, só para não presenciar algo que talvez não tivesse explicação. Com o tempo, outros sinais estranhos começaram a surgir. A casa parecia sabotada por alguma coisa. Nada que planejávamos ia para frente. Uma reforma era interrompida por imprevistos. Um eletrodoméstico quebrava do nada. Discussões surgiam sem motivo. Era como se algo rejeitasse qualquer tentativa de mudança. Mas o que aconteceu entre 2015 e 2016, não lembro bem o ano, superou tudo. Cheguei do trabalho por volta das 7 da noite. Minha ex-cunhada, uma mulher evangélica, estava visivelmente abalada. Ela e minha ex-esposa pareciam em choque. O que elas viram naquela noite foi algo realmente muito estranho. Minha ex-companheira e sua irmã estavam na cozinha da nossa casa. Eram cerca de 6:30 da tarde quando minha ex decidiu trancar a porta do quintal. Foi nesse momento que tudo começou. Assim que ela se aproximou da porta para passar o trinco, uma força do lado de fora começou a empurrar a porta como se alguém quisesse entrar. Assustada, ela chamou minha ex-cunhada e juntas começaram a segurar a porta com força. Elas pensaram o óbvio. Alguém estava tentando invadir a casa. Mas o terror só se aprofundou quando elas conseguiram trancar e foram ver imediatamente pela janela do quintal, que era de vidro. Ela abriu a cortina e olhou o quintal. Estava completamente vazio. Nada. Ninguém. Nenhuma sombra e nenhum vulto. Nada que explicasse o que estava tentando forçar a entrada. Os muros do quintal eram altos e não tinha como alguém pular tão rápido ou se esconder. Quando cheguei do serviço, ambas estavam na sala, assustadas, e daí me explicaram o que aconteceu. Após o incidente da porta, a noite parecia finalmente ter se acalmado. Minha cunhada voltou para a casa dela, que ficava ao lado, e eu e minha ex-companheira tentamos retomar a rotina. Jantamos, conversamos um pouco e por volta das 11 da noite fomos dormir. Assim que me deitei, senti. Era como se houvesse alguém dentro do quarto. Uma presença silenciosa, mas intensa, me observando no escuro. O ar parecia mais pesado ali dentro. Eu virava de um lado para o outro, mas o sono não vinha, e quando vinha, era leve. A qualquer movimento eu acordava com um sobressalto. E então aconteceu. No meio da madrugada, fomos despertados por passos correndo dentro da casa. Pisadas rápidas e firmes. Levantamo-nos num pulo. Pensamos imediatamente no filho dela, mas quando corremos até o quarto, lá estava ele. Dormia e ainda estava roncando. E não havia tempo para ele ter saído correndo e voltado. Era impossível. Aqueles passos não eram dele. Mesmo assim, tentamos dormir novamente. Mas a sensação de ser observado não me deixava em paz. Até que em algum momento da madrugada eu abri os olhos. E vi. Pelo vão da porta do quarto, que sempre ficava aberta, uma silhueta passou lentamente. Era a figura de um homem alto. Mas não era um homem comum. Era apenas sombra. Uma mancha preta em forma humana, sem traços e sem rosto. Era apenas a forma sólida como um vulto, desfilando da cozinha para a sala. Levantei num impulso até a sala, por realmente achar que era alguém que tinha entrado dentro de casa. Porém, quando cheguei lá, ela estava vazia. Voltei para a cama, assustado. E mesmo assim,
não tive coragem de acordar minha ex-companheira. Eu sabia o que tinha visto, mas não queria que ela também carregasse aquele medo. A madrugada passou lenta e arrastada. Cada minuto parecia pesar horas. Eu estava ali, tentando dormir, mas o sentimento de ser observado me mantinha alerta. Os olhos pesavam, mas o corpo se recusava a relaxar. Eu sentia o tempo todo que estava sendo observado dentro do meu próprio quarto. E então, por volta de 5:30 da manhã, o alarme do celular tocou. Ainda estava escuro. Minha ex-companheira se levantou para preparar o café, como sempre fazia antes de eu ir trabalhar. Mas o que veio em seguida me marcou para sempre. Assim que ela saiu do quarto, eu senti. A cama afundou. Sabe quando alguém deita ao seu lado e o colchão cede com o peso? Foi isso. Aquele movimento leve, mas inconfundível. Eu estava virado para a parede. Achei que fosse ela voltando, então joguei minha mão por cima, tentando tocar nela. Mas não havia ninguém. A cama estava vazia. Me levantei assustado. Meu coração parecia querer sair pela boca. Quando ela voltou para o quarto, contei o que tinha acabado de acontecer. E o que ela me respondeu confirmou tudo. Ela disse que não tinha voltado. Disse também que desde os passos na madrugada não conseguia dormir porque sentia exatamente o que eu sentia. Que havia alguém ali, nos observando. E ela percebeu a hora em que me levantei de madrugada, mas estava com tanto medo que nem quis saber o que era. Foi ali que entendi. Não era imaginação. Não era paranoia. 3 pessoas tinham presenciado, sentido e ouvido coisas inexplicáveis naquela casa. Não era coincidência. Não era exagero. Nos separamos um tempo depois. Ela não mora mais lá e decidiu colocar a casa para alugar. Mas essa experiência nunca saiu da minha cabeça. Foi algo tão forte e real que joga por terra qualquer descrença que eu tinha. Na época desse acontecido, Henrique e Joel, primos da minha mãe, foram os únicos que permaneceram na fazenda. Todos os outros, incluindo minha mãe, se mudaram para São Paulo, e é lá que eu moro até hoje. Mas os que ficaram por lá têm muitas histórias para contar. Histórias de todo tipo. Na última vez em que Joel veio nos visitar, contou algo que aconteceu com ele cerca de 12 anos atrás. Sempre que podia, fosse porque estava de folga ou porque terminava cedo os serviços da roça, Joel subia até a parte mais alta do morro para fazer exercícios, gastar energia e ficar sozinho. Lá em cima ele havia montado sua própria academia rústica. Tinha aparelhos feitos com latas cheias de cimento, pedras pesadas, canos e tijolos. O que ele mais gostava era da vista. Do topo do morro era possível enxergar todo o vale. Uma imensa extensão de plantações de cana-de-açúcar e palmeiras que naquele horário ficava dourada sob o sol da tarde. Além disso, era um lugar completamente isolado. Quase ninguém subia até lá porque, em certas épocas do ano, o matagal amanhecia infestado de cobras. Por esse motivo, Joel nunca fazia o percurso sem o facão preso à cintura. Certo dia, enquanto descansava em um banco de madeira que ele mesmo havia construído, ouviu um barulho vindo do mato fechado às suas costas. Virou-se imediatamente. Entre o capim seco havia uma pessoa. Estava parada, de braços cruzados, usando uma touca escura que cobria toda a cabeça, deixando apenas o rosto à mostra. Um rosto extremamente cinza que destoava completamente do sol forte e da aparência das pessoas do campo. Joel chamou o homem para se aproximar com a voz firme. Não fez isso por educação, nem porque quisesse conversar, mas para deixar claro que já tinha percebido sua presença e estava atento. Ninguém saiu do mato.
Houve apenas um leve movimento entre as folhas, e aquele rosto desapareceu entre os galhos sem dizer uma única palavra. Joel ficou observando o matagal por um bom tempo, depois se levantou, pegou o facão e deu uma volta pelas redondezas. O sujeito havia sumido completamente. Com aquela sensação estranha no ar, Joel perdeu a vontade de continuar treinando. Recolheu suas coisas, ajustou o facão na cintura e iniciou a descida de volta para a fazenda. Enquanto caminhava, aos poucos foi esquecendo o encontro com aquele desconhecido. Foi assim até que ouviu novamente um ruído atrás de si. Virou-se de imediato. Era o mesmo sujeito. Caminhava atrás dele, a cerca de 30 metros de distância, avançando em absoluto silêncio sobre a terra fofa da trilha. Quando Joel parou e se virou para encará-lo, o homem também parou. Assim que Joel sacou o facão, o encapuzado deu um salto rápido e desapareceu entre a vegetação fechada na beira do caminho. Mesmo assim, Joel resolveu ir atrás. Entrou no mato com o facão em punho, golpeando o ar, cortando alguns galhos enquanto gritava em direção à mata fechada. Avisou que se estivesse seguindo justamente ele, era melhor desistir. Disse que não carregava dinheiro, relógio nem qualquer coisa de valor, mas carregava um facão muito afiado e não teria o menor problema em usá-lo. O sujeito não respondeu. Não houve qualquer sinal de vida entre as sombras das árvores. Joel voltou para a trilha e continuou descendo bem rápido. Porém, quando chegou a um trecho estreito entre dois barrancos de terra, sentiu o sangue gelar. Ali estava novamente o mesmo homem. Porém, ele não estava em pé. Seu corpo balançava com o vento, enforcado pelo pescoço em um galho grosso de uma enorme árvore. Continuava de braços cruzados, com o capuz cobrindo toda a cabeça e apenas aquele rosto exposto. Olhando melhor, Joel percebeu que os braços estavam cruzados porque haviam sido amarrados com uma corda. Os pés descalços balançavam a cerca de 20 centímetros acima da cabeça dele. Naquele instante, com todos os pelos do corpo arrepiados, Joel pensou: era isso. Era isso que ele queria. O espírito dele veio me buscar para que eu o tirasse dessa árvore. Depois do choque inicial, aproximou-se da árvore procurando uma forma de baixar o corpo. Tentou imaginar maneiras de cortar a corda com o facão, mas o nó estava alto demais, impossível de alcançar do chão por mais que esticasse os braços. Para fazer aquilo sem deixar o corpo despencar, teria que voltar à fazenda, buscar o cavalo, montar nele e alcançar a altura necessária. Embora o entardecer já estivesse chegando e restasse pouca luz no morro, Joel decidiu que tiraria aquele homem dali ainda naquele dia. Na manhã seguinte, sua mãe chegaria para passar o fim de semana e, se ela subisse por aquela trilha, certamente morreria ao ver aquele homem pendurado. Joel correu até a fazenda, abriu o curral, selou o cavalo que já estava preparado para passar a noite e voltou imediatamente morro acima. Chegou rapidamente ao trecho estreito da trilha. Porém, quando iluminou o galho da árvore, o corpo havia desaparecido. A corda também não estava mais lá. O caminho estava completamente limpo. Num primeiro momento, pensou que alguém tivesse encontrado o corpo e o retirado dali. Mas logo percebeu que aquilo não fazia sentido. Ninguém passava por aquela trilha naquele horário, muito menos alguém que sozinho e quase no escuro se daria ao trabalho de descer um corpo e levá-lo embora sem deixar qualquer vestígio. Era algo completamente inexplicável. Mesmo assim, como o problema imediato parecia resolvido, voltou para casa. Naquela noite conseguiu dormir relativamente bem, exceto por um pesadelo que o acordou durante a madrugada. Sonhou que o homem enforcado balançava pendurado bem no meio do pátio da própria casa. No dia seguinte, trabalhou igual burro na lavoura desde cedo até o fim da tarde. Sua mãe certamente já havia chegado e, como fazia sempre que os visitava, provavelmente estava cozinhando junto com a esposa de Joel. Por volta das 6:30 da tarde, voltou para casa morto de fome. Assim que atravessou o terreno da frente, sentiu o cheiro da comida. Mas, ao entrar na cozinha, a fome desapareceu completamente. Tudo o que sentiu foi o estômago embrulhar. Sentado à mesa, ao lado de sua esposa, de sua mãe e de seus 2 filhos, estava aquele homem.
O mesmo que o observava lá na mata. O mesmo que havia visto pendurado na árvore. Estava abatido, extremamente magro, com a mesma pele de cera, o mesmo capuz apertado e a mesma postura rígida na cadeira. Antes que Joel pudesse dizer qualquer coisa ou pegar algum objeto para se defender, sua mãe levantou-se da mesa e disse que haviam encontrado aquele homem caído do lado de fora da casa, morrendo de fome. Foi por isso que resolveram convidá-lo para comer. Joel tremeu ao ver que era o morto. O mesmo morto que apenas na tarde anterior balançava enforcado à beira da trilha. Sentou-se apenas para não levantar suspeitas, mas o nervosismo era tanto que logo tornou a se levantar. Tomado por uma intuição inexplicável, sugeriu ao visitante que trocassem de lugar. Pediu que ele ocupasse a cabeceira da mesa, onde sempre se sentava. As mulheres estranharam o pedido, mas Joel explicou que queria apenas ficar ao lado da mãe. Assim que o homem se levantou, Joel desenhou discretamente com o dedo uma cruz invisível sobre o assento da cadeira. Depois permaneceu imóvel, esperando para ver o que aconteceria. Aquela pessoa, ou o que quer que fosse, tentou se sentar. Não conseguiu. Ficou parado ao lado da mesa e com uma voz oca disse que preferia continuar em pé. A esposa de Joel, sem entender a tensão daquele momento, imaginou que fosse apenas vergonha. Então ela se levantou e ofereceu a própria cadeira ao visitante. Naquele instante, Joel teve absoluta certeza de que alguma coisa terrível, algo que não pertencia ao mundo dos vivos, estava sentada à mesa com sua família. Sem saber como lidar com aquilo diante das crianças e sem querer apavorar sua mãe, resolveu fazer algo que nunca costumava fazer antes das refeições. Propôs que todos agradecessem a Deus pela comida. Nesse momento, sua mãe, sem que ninguém sugerisse nada, olhou para o estranho e disse com firmeza que fosse ele quem fizesse a oração. O sujeito nem sequer tentou, só levantou da cadeira, deu meia volta, saiu tropeçando pela porta da casa e disparou em direção à escuridão da mata. Todos os que estavam à mesa ficaram completamente perplexos e sem entender o que havia acontecido. Joel respirou fundo, bebeu um copo de água e pediu que ninguém se assustasse. Então contou toda a verdade. Disse que aquele homem estava morto e que no dia anterior o havia visto enforcado no alto do morro. Ao ouvir isso, sua mãe começou a chorar. Com as mãos tremendo, disse que também havia visto aquele homem naquela mesma manhã, quando chegava à fazenda. Porém, achou que era somente um trabalhador e não deu importância. Depois fez o sinal da cruz em silêncio e rezou pedindo a Deus que desse descanso à alma daquele homem. Depois daquele dia, o estranho nunca mais apareceu na casa. Também nunca mais foi visto rondando o morro ou balançando entre as árvores. Nunca mais. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Naquela noite fiquei até mais tarde no açougue porque em casa eu estava sem internet e precisava terminar um trabalho da escola. Devia ser por volta das 11 horas quando ouvi a caminhonete do patrão parando do lado de fora. Ele entrou no estabelecimento e apenas me cumprimentou de forma seca e apressada. Vi que ele ia descarregar alguma coisa pesada da parte de trás da caminhonete e me ofereci para ajudar, mas ele me interrompeu imediatamente, dizendo que conseguiria fazer aquilo sozinho. E foi exatamente o que fez. Com muito esforço, descarregou um freezer horizontal, colocou-o sobre um carrinho de carga e o levou sozinho até o fundo do açougue, na direção do depósito. Ficou bastante tempo lá atrás. A presença dele naquele horário me deixou desconfortável, mesmo sabendo que eu tinha avisado que permaneceria ali trabalhando. Quando finalmente saiu do depósito, caminhou diretamente até mim para perguntar o que eu ainda fazia ali tão tarde. Mostrei o computador e expliquei que estava sem internet em casa e precisava entregar meu trabalho final. Na mesma hora, a expressão dele mudou completamente. Era evidente que havia bebido. Não estava bêbado, mas dava para sentir o cheiro de álcool no hálito. Além disso, parecia extremamente abalado.
Seu corpo estava rígido, tenso, como se tivesse acabado de passar por uma situação extrema ou cometido um erro gravíssimo. Os olhos estavam arregalados e ele mal conseguia disfarçar o nervosismo. Naquele instante, lembrei da minha tia, que ficou exatamente daquele jeito depois de sofrer um acidente de carro. De repente, os olhos dele se encheram de lágrimas. Colocou a mão sobre meu ombro e começou a dizer que eu precisava fazer o bem, continuar estudando, lutar pela vida e nunca seguir pelo caminho errado. Ficou muito claro para mim que aquelas palavras não eram dirigidas a mim. Ele estava falando consigo mesmo. Se despediu-se rapidamente, mas antes de sair, me fez um pedido. Disse que antes de ir embora, eu ajudasse a colocar o freezer no lugar certo dentro do depósito. Respondi que faria isso sem problemas. Ele foi embora e eu fiquei novamente sozinho. Concentrei-me tanto no trabalho que perdi completamente a noção do tempo. Quando percebi, já era 1 da manhã. O mercado estava mergulhado em um silêncio absoluto. Foi então que ouvi um barulho vindo do depósito. Era um som repetitivo, como alguém batendo com os nós dos dedos em uma porta. Me levantei e fui verificar. Assim que entrei no depósito, o barulho cessou completamente. Resolvi aproveitar para organizar as coisas, pois o freezer novo tinha sido deixado de qualquer jeito. Para colocá-lo ali, o patrão precisou mover os outros 2 freezers que já existiam no depósito, deixando tudo desalinhado e bloqueando a passagem. Um deles estava ligado e cheio de produtos, o outro estava vazio. Empurrei esse último para um canto tentando abrir espaço. Foi então que observei melhor o freezer novo. Ele estava fechado com um cadeado grande prendendo a tampa. Na mesma hora, pensei se o barulho que tinha ouvido antes não teria vindo dali. Nesse instante, ouvi novamente as batidas. Eram pancadas claramente vindas de dentro daquele freezer trancado. Me aproximei devagar e perguntei em voz baixa se havia alguém lá dentro. Ao mesmo tempo, segurei a tampa e tentei levantá-la apenas alguns milímetros, imaginando que se realmente houvesse alguém preso ali, pelo menos um pouco de ar conseguiria entrar. Mas a tampa não se moveu nem 1 centímetro. O cadeado a mantinha completamente fechada. Lá dentro, os sons continuavam, mas não havia nenhuma voz. Ninguém gritava. Ninguém pedia socorro. Perguntei outra vez se havia alguém ali. Ninguém me respondeu. Depois de alguns segundos, as batidas pararam completamente e o depósito voltou ao mais absoluto silêncio. Por um instante pensei em pegar um cano de ferro ou um dos machados do açougue para arrebentar o cadeado. Mas uma dúvida me fez desistir. Quem garantia que realmente havia uma pessoa presa ali dentro? Além disso, o patrão tinha levado aquele freezer por conta própria. Foi ele quem o deixou trancado, ligado na tomada e funcionando. Em nenhum momento me pediu para abri-lo ou libertar o que quer que estivesse lá dentro. Apenas pediu que eu o colocasse no lugar. Resolvi recuar. Saí lentamente do depósito, tomando cuidado para não fazer barulho. Durante todo o caminho até o balcão, tive a sensação de que alguém me observava. Era como se um olhar pesado estivesse cravado na minha nuca, atravessando as paredes. Tentei ignorar aquilo e me concentrei em guardar minhas coisas. Foi justamente quando desligava o computador e me preparava para fechar o açougue que o barulho voltou a ecoar do fundo do depósito. As batidas recomeçaram e dessa vez eram muito mais insistentes. Não quis descobrir o que era. Apaguei todas as luzes, fechei a porta de aço às pressas e saí correndo dali o mais rápido que consegui. Na manhã seguinte, fui trabalhar normalmente. Durante o horário do almoço, enquanto estávamos sentados perto do balcão, toquei no assunto como quem não queria nada. Perguntei aos meus colegas se eles tinham percebido que o patrão havia levado um freezer novo para o depósito, trancado com um cadeado. A caixa, com quem eu tinha bastante intimidade, olhou para mim de lado e respondeu apenas: "Não se mete no que não é da sua conta." Os outros apenas riram. Ninguém deu importância ao assunto. Para eles, aquilo era apenas mais um dos negócios estranhos do patrão. Mas eu não conseguia esquecer, principalmente depois de perceber que a caminhonete dele estava com vários amassados na parte da frente.
Eu não conseguia parar de pensar no que poderia estar escondido dentro daquele freezer. Cheguei até a imaginar onde o patrão guardaria a chave do cadeado. Tentava convencer a mim mesmo de que estava exagerando. Pensava que, se realmente houvesse alguém preso ali dentro, o oxigênio já teria acabado fazia horas. Não adiantava mais pensar nisso, mas mesmo assim, a partir daquele dia, comecei a perceber outra mudança. O ambiente do açougue foi ficando estranho, cada vez mais pesado. Depois daquela noite começaram a acontecer coisas assustadoras, e não apenas durante a madrugada. Aconteciam de manhã, à tarde e principalmente quando anoitecia. Durante o dia, pessoas muito estranhas passaram a aparecer no açougue fazendo perguntas completamente sem sentido. Antes disso, nunca tínhamos visto nada parecido. Quase sempre eram minhas colegas que atendiam essas pessoas. Eu só presenciei uma dessas visitas. Era uma senhora idosa, usando um chale velho e carregando um cesto debaixo do braço. Ela se aproximou do balcão, olhou para mim e perguntou quase sussurrando se vendíamos coxa humana. Ela não sorriu. Não parecia estar brincando. Seu rosto estava completamente sério. Eu fiquei paralisado. Antes mesmo que pudesse responder, ela virou as costas e desapareceu pelos corredores do mercado, me deixando completamente abalado. Poucos dias depois aconteceu outro episódio. Minha colega da balança contou que uma cliente teve um ataque de pânico no corredor. Ela gritava desesperadamente enquanto apontava para a vitrine onde expunhamos as carnes. Dizia que a cabeça de porco usada como decoração estava se contorcendo, mexendo o focinho e olhando diretamente para ela com os olhos mortos. A mulher não conseguia se acalmar e tivemos que esperar seu filho chegar para buscá-la. Mesmo sendo levada embora, ela continuava gritando para todos no mercado que ninguém comprasse carne ali, porque tudo estava amaldiçoado. Outras coisas também começaram a acontecer durante o fechamento do açougue. Mariana, uma das minhas colegas, ficou presa dentro da grande câmara frigorífica onde pendurávamos as carcaças. Ela permaneceu ali por quase 1h30. A temperatura era tão baixa que ninguém suportaria muito tempo antes de entrar em hipotermia. Quando finalmente percebemos sua ausência e conseguimos tirá-la de lá, ela já estava sem voz. Tremia de forma incontrolável. Ela contou que não estava sozinha dentro da câmara. Como a luz apagava automaticamente quando a porta pesada era fechada, ela não conseguiu ver quem estava ali, mas jurava que alguma presença se aproximou e sussurrou em seu ouvido que todos nós iríamos embora daquele lugar. Disse que ela ficaria presa ali até morrer congelada e que depois cortariam seu corpo para vender sua carne no açougue. Outro dia aconteceu comigo. Eu estava encostado distraidamente na mesa da serra de corte quando de repente o motor ligou sozinho. O disco começou a girar em alta velocidade a poucos centímetros do meu corpo. Eu conhecia muito bem aquela máquina. O interruptor era duro e não podia ser acionado pelo vento nem por um simples esbarrão. Mesmo depois de tudo isso, eu ainda me recusava a aceitar que a origem de tudo fosse aquele freezer trancado com cadeado. Mas no fundo, eu já tinha certeza de que ali dentro existia uma pessoa ou alguma coisa muito pior. As semanas passaram, até que de repente percebi que todos aqueles acontecimentos tinham parado. O ambiente do mercado voltou ao normal. Não havia mais aquela sensação pesada, nem as visitas estranhas. Assim que notei essa mudança, caminhei diretamente até o depósito. O freezer continuava no mesmo canto onde o havíamos colocado, mas o cadeado já não estava mais lá. A tampa estava livre, quase por instinto, e com o coração disparado, aproximei-me para abri-lo. O medo fazia minhas pernas vacilarem a cada passo, mas eu precisava ver. Levantei a tampa de uma vez. Não havia nada dentro. O freezer estava completamente vazio, limpo de qualquer pedaço de carne. Porém, todas as paredes internas de plástico branco estavam cobertas de manchas e profundamente riscadas. Depois de um mês, quando ninguém se lembrava daquele freezer, peguei e sumi daquele emprego. Sei que pode ter algo bizarro por trás disso, mas eu não quis me meter.
Se você chegou até o final, comente aqui embaixo de onde está assistindo, pois isso ajuda o YouTube a recomendar este vídeo para mais pessoas. Um forte abraço do Diário dos Pesadelos. E lembre-se, não vá ao escuro sozinho.